Então, hoje o treinamento a aula vai ser relativa à era das estratégias de dados, né? Então, eu trouxe esse nome, né, esse título, com a ideia de realmente demonstrar para vocês a mudança, né? Ver como isso está sendo importante em todas as organizações, como isso está impulsionando as ideias, como isso está movimentando a evolução, né? Então, a gente tem, dentro do mundo de Big Data Analytics, a gente tem diversas estratégias de dados, complexidades diferentes, coisas diferentes, né? Então, a gente vai abordar muito isso hoje. Eu até não vou, eu reservei esse encontro de hoje específico para estratégia de dados, porque realmente é uma coisa que é muito importante a gente entender, ter mais ou menos uma visão, né? Uma visão de como as empresas trabalham, como seria um fluxo de informacional, como que alguns comportamentos são importantes dentro desse universo da estratégia de dados, tá? Como ela alavanca os outros programas, as outras iniciativas, tá bom? E como de costume, né, igual na outra, eu trouxe uma frase aí para a gente pensar, tá? Então, todos os nossos sonhos podem virar realidade, se tivermos a coragem de persegui-los. Então, né, remetente ao Walt Disney aí, a ideia é que quando a gente quer, quando a gente se movimenta, quando a gente realmente se incomoda com alguma coisa que a gente não está satisfeito, que a gente quer um pouco mais, quer criar mais conhecimento, quer compartilhar mais, quer passar uma mensagem mais clara cada vez mais, né? Quer ajudar a melhorar esse nosso mundo, né? Já tem tantos problemas e a gente pode fazer mais, né? Pode dar uma melhor versão. Então, para isso a gente precisa realmente ter coragem, né? Porque ficar numa zona de conforto é mais fácil. Ficar, às vezes, no stand-by ou então esperando a onda passar e você aguardar o teu momento, deixar para depois. Mas, às vezes, isso daí, em longo prazo, né, não é tão interessante. Então, trago isso mais com a ideia, tá, de motivação, né? Então, a ideia é isso, perseguir nossos sonhos e sempre, sempre acreditar em nós mesmos, tá bom? Em relação ao que a gente vai falar, tivemos aí dentro do, do histórico, né, das últimas revoluções, a gente teve, em relação à revolução industrial, uma ideia muito de revolução mecânica. A primeira onda foi a revolução mecânica, né, que a gente criou mecanismos, estruturas que conseguiriam não precisar mais da força do braço, né, humano para poder resolver problemas. Depois disso, nós criamos a parte de produção. Então, a partir dessa parte mecânica, dessas estratégias, dessas ideias mecânicas, conseguimos começar a produzir materiais e diversas outras coisas para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano. E após isso, a terceira onda de revolução foi a parte de automatização dessa estrutura de produção, né? Para quê? Para a gente escalar essa estrutura de produção. Então, hoje, eu vejo que a era digital, hoje a gente realmente está numa nova onda de revolução, né? Talvez a gente já tenha até passado de uma parte dela que seja em relação a essa estratégia de dados, a esse fluxo de dados, que todas as empresas têm essa mentalidade, né? E aí, com isso, talvez lá na frente a gente vá fazer uma outra disrupção em relação à inteligência, né? Onde a gente já vai integrar uma governança mais intrínseca, mais madura, mais autossuficiente, com uma inteligência de negócio, uma inteligência de vendas, né? Uma inteligência embutida no geral. Então, talvez a gente esteja consolidando hoje a era digital dos dados, né? E também entrando numa nova revolução, talvez, de inteligência. Talvez daqui 20, 30 anos sejamos lembrados aí como revolucionários, né? Isso vai ser bem bacana, tá bom? Então, hoje nossa agenda, pô, vai ser em relação a... Eu vou trazer um pouquinho do Big Data, tá? Então, a ideia de Big Data, eu acho que muitos já leram, todo mundo que hoje trabalha na área um pouco mais de meses, né? Já com certeza se deparou com esse termo aí e deu uma fuçada, deu uma bugada aí e buscou entender, né, esse conceito que realmente impulsionou muita coisa no mercado.
Então, para a gente até atualizar, para me dar o meu ponto de vista, né, de Big Data, com tanto tempo que eu trabalho, não vou estender, é mais para a gente contextualizar e trazer um pouquinho disso no material e também nessa ementa completa aí do curso, tá? Vou também contextualizando como a gente faz normalmente, como que em projetos de dados, como que em soluções de dados, normalmente a gente inicia uma abordagem com o cliente, o entendimento nos dados do cliente, né? E também qual seria níveis de maturidade que fazem sentido a gente atacar, quais seriam esses tópicos, né? E aí esse assessment informacional com o viés de tentar linkar, né, um pouco da aplicabilidade analítica que a gente começa dentro de um projeto a nível de dados, tá? Olhando para pipelines, olhando para fluxos de dados e estratégias como um todo. Posterior a isso, a gente vai entrar no terceiro tópico, né, que seria o que é um Data Lake. Então, eu já vou contextualizar uma estratégia de dados, né? Vamos trazer aí o Data Lake como referência, porque ele ainda é o mais difundido, ele ainda está muito quente, está em evolução constante, embora tenha chegado novos conceitos adicionais ao Data Lake, como Delta Lake, como Lakehouse, mas basicamente essas aí são evoluções da estrutura Data Lake, né? Então, para a gente partir para a evolução, a gente precisa entender essa estrutura conceitual, essa estrutura mais fundamental, tá bom? E depois a gente vai ter também, eu vou trazer uma demonstração, a gente vai fazer um exercício legal aí, tá? Em cima também dos consumidores. Então, o que seria o Big Data? O que é o Big Data? O Big Data é uma área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de grandes conjuntos de dados, né? Então, eu trouxe uma descritiva bem resumida, bem simplória. Existem, quando você Google aí, diversos blogs, diversos sites, cada um tem uma visão, né, mais ou menos com esse contexto, mas é possível encontrar descritivas mais extensas, né, mais robustas, digamos, mais incrementadas, né, ou coisas mais simplórias mesmo, só considerando a base estrutural, o que o Big Data entregou para o mercado exatamente. Então, basicamente foi isso, né? É um conceito que trouxe alguns frameworks, que trouxe algumas técnicas, que trouxe algumas metodologias de você consumir e processar altos volumes de informações. Antes tínhamos muito dificuldade de fazer isso com ambientes antigos. Qual que era o grande problema? Quando a gente começou com Big Data, surgiu o conceito de clusterização, né? Chegou, na verdade, foi mais difundido. Então, a clusterização por meio do Hadoop, né, que foi um framework que eu acho que todo mundo que pensa em Big Data já referencia o Hadoop, porque ele ganhou realmente muito nome com o conceito e também vice-versa, o Hadoop entregou ao mercado o que o Big Data vendia. O Big Data mensurava, né, de evolução, de ganhos. Então, dentro disso, o Hadoop ele é um grande representante do Big Data. Então, pensando na sua estrutura, clusterização, como que o cluster é estruturado, essa ideia de escalabilidade foi muito importante, né, no mercado. A gente teve muitas coisas acontecendo em relação a isso, né? Então, por que eu considero realmente que o Big Data foi talvez uma das maiores revoluções aí que a gente teve tecnológicas? Como ele conseguiu impactar realmente o mercado? Qual foi os grandes ganhos? Como que as empresas passaram a enxergar novos horizontes, né? Então, o impacto no mercado. O impacto no mercado, a gente teve desde a sua fundamentação arquitetural, quando começou-se a pensar novas arquiteturas, quando começou-se a validar novas estratégias de como criar fluxo de dados, novas velocidades, né? Então, tudo isso foi um grande impacto. E eu tive também uma percepção muito próxima a pessoas, né? Como eu falei na outra aula, tivemos aí a necessidade de muitos profissionais um pouco mais antigos, né, um pouco mais consolidados na área, precisar se mexer, porque aquele mundo de empresas, de corporações, pagar uma licença milionária para comprar um Oracle
dentro de um servidor específico, esse servidor ser uma escalabilidade vertical, no qual, quando chegasse a um certo limite, precisasse renovar toda uma licença, comprar mais milhões e milhões de hardware, demorar uma eternidade para chegar aos recursos, né? A gente não tinha a flexibilidade, a gente não tinha a velocidade que as demandas precisavam. Então, tudo era planejado bem antecipadamente. Obviamente, quando a gente tenta predizer muito antes, a gente tem uma margem de risco, uma margem de erro muito grande, né? Então, isso acontecia bastante. Tinham diversas travas burocráticas dentro do fluxo, né? Então, tínhamos empresas que precisavam se planejar, ter um alto investimento, sempre ficavam na mão de grandes tecnologias, né? Então, tínhamos um Oracle, tínhamos um mainframe, tínhamos diversos softwares, diversas arquiteturas que eram vendidas e as empresas precisavam direcionar, teoricamente, as suas soluções para as ferramentas e tecnologias que já tinham comprado, por conta dessa falta de flexibilidade, por conta de tudo isso que a gente já tem hoje, né? Então, o impacto foi muito legal nesse sentido. Depois disso, a gente começou a conseguir viabilizar os pilares do Big Data, né? Como valor, tal, vou falar no próximo slide. Então, a gente começou a fazer um analytics um pouco mais avançado. Analytics, a gente pode considerar que sempre existiu. Sempre houve mineração de informações, sempre houve tratamento, qualificação, sanitização, sempre houve. Sempre tiveram metodologias que, mesmo com os recursos mais tradicionais, com certas limitações, entregavam planejamentos, design partners, coisas metodológicas, padrões, para ajudar o mercado a se comportar cada vez de maneira melhor, né? Então, a gente conseguiu, com essa implementação de Big Data dentro das estratégias, dentro das soluções, com esses recursos de processamento tecnológico, conseguimos evoluir para analytics mais avançados, analytics com velocidades diferentes, com criticidade diferente, qualificações, classificações diferentes, conseguimos mesclar informações que antes não conseguíamos, importar novas origens, importar novos formatos. Então, a evolução, a capacidade para fazer analytics aumentou muito, né? Então, hoje, tudo é fruto que a gente tem. O Data Science é um berço analítico, né? É uma coisa que está se formando proveniente de todo esse analítico que foi pensado, né? Tem uma coisa até que eu acho muito interessante. Vivemos há uns 6, 7 anos atrás uma onda com o Big Data muito atacando muito a ideia de conseguir mais fontes, conseguir mais informações, trazer mais coisas para olhar, mapear mais coisas. E isso hoje realmente já não é mais o maior problema. As empresas têm capacity, as empresas têm escalabilidade. Com a cloud, as possibilidades aumentaram exponencialmente. Então, temos realmente, hoje, qualquer informação que precisar disponível. Só não temos poder analítico e poder para direcionar a tomada de decisão e o consumo da informação certa. Então, isso é a nova fase, né? É a nova era, é o que vai chegar. Então, a gente conseguiu passar da etapa do bloqueio, né? do obstáculo de volumetria, né? de disponibilização de informações, e agora estamos entrando na etapa de consumo, otimização de consumo, direcionamento de consumo, né? Dedicação de consumo, né? Então, isso está bem bacana. Expandiu também, né, os recursos para estudos e pesquisas. Então, imagine, hoje a possibilidade que temos, olha aí a pandemia, se não fossem os recursos de Big Data, eu tenho muita certeza que não seria possível a velocidade que foi imposta para a criação dessas vacinas, né? Então, até contextualizando, é muito legal ver isso na realidade, ver no dia a dia, ver que realmente o negócio funciona e faz alavancar muito mais oportunidades, né? Quando começamos uma ideia, ela nunca está pronta por completo, ela sempre está se refatorando, se adequando, né? Então, o Big Data deu esse input para todo mundo aí que começou a trabalhar com analytics, estudar, parte acadêmica ganhou muito com ele, né? Disseminou a importância dos dados como estratégia. Então, foi de lá, foi desses grãos que começaram a ser estruturados, desses bloquinhos que começaram a ser construídos, que
começou toda essa importância do dado, viram valor, viram resultados, encontraram experiências que antes não eram vistas, né? Tem até alguns cases, até algumas coisas interessantes, né? De pessoas que testaram, eu não me lembro direito o case, mas foi um profissional que ele testou um modelo dentro de alguns recursos, bem limitadamente, sobre um estoque, né, do Walmart, se eu não me engano, e por conta de um furacão ele conseguiu mensurar e metrificar vendas preditivas de uma maneira que, por um lado, teve um pouco de Big Data aí no meio e já trazendo esse Analytics Advanced há 20, 30 anos atrás, né? Então foi uma ideia que deu muito resultado. E dali para frente, muitas empresas passaram a olhar o Analytics, né, de maneira realmente como a menina dos olhos, como algo que resolve problemas e que pode alavancar a empresa para cima, né, pode impulsionar ela como uma das líderes, né? Então, a disseminação da importância dos dados como estratégia, como os dados são importantes, veio muito por toda essa movimentação aí do Big Data, né? E por último, o barateamento do custo de armazenamento e manutenção de dados. Então isso foi algo muito, mas muito importante. Hoje, quando você precisa fazer um estudo, você está fazendo uma tese, você está criando um produto particular, você está trabalhando com empresa, as empresas se acostumaram, por meio desse mecanismo, criar labs para poder aplicar algumas validações, algumas POCs, algumas soluções pontuais. Então, por quê? Porque esse barateamento do custo de armazenamento foi realmente algo muito importante que chegou. Tínhamos sempre a dependência de tecnologias muito caras, ou mesmo quando tínhamos alguma dessas ferramentas para ser instalada localmente, alguma coisa do tipo, as suas limitações eram bem grandes, né? Então, se tivéssemos que pensar em alguma coisa para levar para o cliente um modelo mais MVP, a dificuldade era muito maior. A orquestração, a movimentação de toda a parte estrutural, toda a parte lógica e toda a parte conceitual era muito mais demorada. A volta que dávamos era muito maior. Então, esse barateamento aí foi algo que ajudou muito nas visões atuais, tá? Então, para a gente resumir, né? Como todos vocês já ouviram, 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, existe uma vasta idealização a esses vezes, tá? Eu trouxe o que eu realmente considero como os mais importantes. Obviamente tem algumas outras inferências que a gente pode contar, né? A gente pode ver isso diretamente no projeto, mas esses daqui para mim são os que realmente fazem mais parte de quase tudo que eu vejo em relação ao Big Data. Tanto projetos menos maduros, como os mais maduros, sempre contemplam esses pilares, tá? Então, volume, altos volumes de dados, talvez seja o pilar que mais fez Big Data se disseminar, né? Por conta desse poderio de processar altos volumes de informações. Depois tivemos a velocidade. Então, uma coisa legal de entender na velocidade é que não é exatamente a aceleração que a gente dá para um pipeline, que a gente dá para um fluxo de informação. Não é exatamente entregar rápido. É também relativo à disponibilização adequada daquela informação. Não adianta eu fazer a disponibilidade de uma informação que ainda não está ativa, né? Então a gente entra no nosso nosso quarto pilar, né? O valor ela precisa estar usual, né? E aí, desculpa, pulei, tá, gente? E aí ela precisa estar usual. Então a velocidade com a disponibilidade é muito importante, porque existem informações que já podem ter perdido o seu valor e como elas ainda podem não ter chegado no seu ápice de valor, né? Ou então não podem ser estrategicamente utilizadas. E temos a variedade, que são diferentes tipos de dados, né? Por último, a veracidade, que seria a assertividade, a confiabilidade naquela informação. Então, esses 5 pilares fizeram quase todas as estratégias, impulsionaram até mesmo pensamentos um pouco mais tradicionais a se renovar em determinados assuntos ou em determinadas
áreas, né? Para que pudesse, ao menos, complementar alguns desses pilares. Então, quando não tínhamos velocidade, era interessante ter, no mínimo, confiabilidade, a veracidade. Quando não tínhamos uma variedade robusta, poderíamos, então, otimizar a volumetria, né? Então, isso daí foi algo que mexeu bastante no mercado. E é o meu contexto, né? O meu embasamento maior é nesses 5 pilares, tá bom? Alguma pergunta em relação a isso? Tudo certo. Agora, entrando numa linha de assessment informacional. Então, eu vou trazer para vocês exemplos simplórios, tá? Tem até uma certa... Exemplos não, né? Na verdade, é um exemplo e um contexto, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com Big Data, a gente precisa fazer um mapeamento mínimo e um entendimento mínimo das suas origens e fontes. Obviamente que isso daqui seria o melhor dos mundos, entender, ter todo esse trabalho, porque você está estruturando o pipeline do zero. Quando a gente tem alguns projetos, algumas coisas já construídas, algumas coisas defasadas ou algumas coisas que estão estruturadas de maneiras não tão otimizadas à manutenção, a gente precisa refatorar, precisa revalidar, precisa fazer alguns steps a mais. Mas só para o contexto, tá? É muito comum quando a gente começa a fazer um projeto que precisa estimar esforço, precisa estimar recurso, precisa entender o que o cliente está buscando em relação à sua necessidade. E falando de Big Data, é muito comum a gente fazer um mapeamento das origens e fontes, né? A gente fazer um assessment para entender a parte informacional que ele quer tratar. Muitas vezes os clientes querem direcionar ou priorizar uma área específica, um grupo de informações específico, né? Alguma coisa mais sensível ou não. Então existem cuidados que é bem importante para a gente. E também o entendimento dessas fontes e origens nos dá um pouco de entendimento sobre o ambiente, sobre quais seriam as tecnologias ou quais seriam a capacidade de processamento dessas informações, que é bastante importante. Então, tem pessoas que têm um perfil mais de engenharia, outras mais gerencial, outras mais arquitetura. Obviamente vai olhar sempre para o que interessa mais, porque lhe cabe mais no seu dia a dia. Mas saber sobre o fluxo, sobre como deveríamos abordar um cliente, né, em relação a esse mapeamento é interessante. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, de informações que pedimos normalmente. Então, a gente precisa de um detalhamento desse mapeamento de fontes para gerar uma documentação de governança ou mesmo uma documentação de maturidade de dados, né? Então, a gente precisa entender qual seria a sua origem. Aqui eu dei um nome chamado de módulo, né? Mas qual seria a sua origem, a nomenclatura dessa fonte, como ela vai chegar, se ela vai ter alguma customização, vai ter alguma peculiaridade, a frequência, que seria a periodicidade que a gente vai precisar processar essa informação, volumetria, origem, né? Qual seria a sua fonte de informação, qual seria a sua dimensão física de onde receber essas informações, né? O formato e o lote. Claro, muitas vezes temos diversos arquivos, diversas coisas que precisam ser processadas em conjunto, né? Por conta de cortes de área, por conta de deltas, coisas do tipo. Então, essa visão é bastante legal assim, para a gente ver como um profissional que está próximo do dado, aplicando operações, aplicando trabalho de engenharia, precisa começar a avaliar o informacional do lado de Big Data, tá? E uma maturidade informacional. Esse slide ele é até um pouco relativo ao Analytics, tá? Mas eu trouxe ele com um viés para a gente tentar traçar aí quando a gente precisa entender a maturidade informacional do cliente. Então, temos normalmente um X de valor agregado, né? Uma curva de valor agregado versus complexidade, né? Então, sabemos que quando começamos a entender o problema de um cliente, precisamos começar a medir a maturidade ou mesmo a tentar entender quais são as principais dores para podermos recomendar uma solução adequada, para podermos recomendar uma estratégia adequada ou mesmo serviços adequados, né, pontuais. Qual profissional encaixa melhor no teu cenário, né? Muitas vezes conseguimos definir isso por conta de tecnologias. Às vezes, o cara precisa de
uma pessoa que trabalha com NoSQL, né? Então, beleza, então é mais ou menos um engenheiro de dados. Então, a gente consegue direcionar dessa forma, mas nem sempre isso é possível, né? Então, quando temos esse assessment, quando entendemos o problema do cliente, e até remetendo um pouquinho sobre o IBM Garage, né? A gente tem realmente toda uma metodologia para chegar no nível de traçar essa maturidade. Traçando essa maturidade, a gente consegue atacar o problema, atacar a necessidade do cliente e criar um entregável, né? Desenvolver a solução que o cliente está esperando, tá? Então, quando a gente entra no nível de que o ambiente está descritivo, começando a fazer algumas análises, um analytics mais descritivo, as pessoas geralmente é um ambiente que estão fazendo em base de dados, né? Eles estão consumindo as informações departamentais, eles conseguem entender mais ou menos o seu fluxo operacional, eles conseguem entender o seu fluxo estratégico, eles podem ter uma boa facilidade ou até uma maturidade em relação a dashboards, a relatórios, coisas do tipo. Porém, é muito reativo, né? Eles entendem para tomar uma ação, eles entendem para tomar uma ação. Quando entramos numa maturidade mais diagnóstica, é possível entender a causa raiz de alguns problemas que podem ser muito complexos, né? É possível entender algumas outras crises, alguns outros problemas, é possível aplicar todo um plano de monitoramento, é possível prever algumas coisas num contexto um pouco menor, né? Então, talvez não seja possível alcançar o negócio e o operacional, mas ao menos o nível operacional a gente já tem algumas soluções, criam-se alguns processos de tratamento de erro, de tratamento de arquiteturas, né? Algumas coisas como disaster recovery, algumas coisas mais diagnósticas, né? Para realmente não ter um ambiente instável, um ambiente que possa cair, informações indisponíveis, coisas do tipo. Quando entramos numa linha de analytics mais preditivas, já podemos antecipar, né, em determinado time, né, algumas ideias, algumas estratégias, algumas ações, algumas correções, né? Então podemos utilizar a predição para poder fazer uma análise de risco, para poder fazer uma análise comportamental, para poder criar algum tipo de monitoramento que me alerte algumas flags específicas para criticidade. Podemos fazer algumas coisas que são bem bacanas e podem economizar investimentos ou mesmo custos muito relevantes, né? E aí entramos numa linha mais prescritiva, né? Uma linha prescritiva já é a capacidade de, além de predizer, aumentar esse range de predição, né? Você ter uma margem maior para poder prescrever uma solução, para poder ser proativo com os seus próprios problemas, entender, talvez, se antecipar ao mercado, entender como um concorrente está se movimentando, entender como o teu cliente está te olhando, né? Então, a gente pode fazer algumas campanhas, né, para poder garimpar mais vendas, né, fazer mais vendas, garimpar novos clientes, ou alguma coisa que evite a saída de assinantes, evite a saída de funcionários. Então, existem diversos mecanismos que ajudam nesse planejamento. Então, digamos que essa prescritiva é como se a gente pudesse trazer um pouco mais de performance, um pouco mais de assertividade dentro da predição, tá? E por último, a gente tem uma linha analítica cognitiva, que já tem um valor agregado muito extenso, né? A velocidade de entrega, a velocidade de atualização, a velocidade de inovação nessa esteira já é algo muito, muito disruptivo no mercado internacional, no mercado mundial, né? Então, a complexidade aumenta demais. Imagine que todos esses outros pilares precisam estar estruturados, todas essas outras etapas precisam estar estruturadas para que eu consiga manter a minha cognitividade, né? Porque, obviamente, é uma maturidade aprendida, é um conhecimento implementado, porém, manter isso e continuar se renovando é um desafio muito, muito grande, que requer mindsets de pessoas, requer investimento e requer um comportamento, né, de mercado muito, muito quente. Precisam muito de atualizações, tá?
Agora, eu vou trazer um pouquinho a ideia de um data lake, tá? Ô, David, só me tira uma dúvida. Não sei se eu perdi essa parte aqui. Quem é a figura que faz esse tipo de assessment mesmo nos clientes? Cara, isso daí depende Vamos fazer um exercício no cenário que a gente tem acontece muito dentro da IBM, né? Depende muito do cliente, do tamanho da maturidade do cliente, porque a gente já tem um certo radar, né, em cima de alguns clientes. Digamos que seja um cliente novo, vamos fazer um exercício mais difícil. Digamos que seja um exercício novo. Normalmente é criado um time, né, que consiga ter um especialista técnico e um especialista de negócio, né, um especialista mais analítico. Pelo menos, a gente pode estar falando de um produto, né, de uma solução de arquitetura, a gente pode estar falando de uma solução específica para consumo informacional mobile. Então, dependendo da solução, a gente direciona o perfil. Então, pode ser que seja um engenheiro full stack, pode ser que seja um engenheiro de dados cloud, né, mais especializado em cloud, pode ser que seja um engenheiro de dados um pouco mais relacionado a tecnologias antigas. Então, dependendo, antigas, né, integradas, né, integradoras, podemos dizer assim. Então, dependendo, a gente estrutura esse perfil, né? Então, a gente tem, o que é importante salientar é que talvez para poder captar e absorver as dores do cliente, precisamos ter uma pessoa com uma analítica muito grande, né? Uma pessoa que consiga compreender problemas, consiga transcrever isso em requisitos, converter isso talvez em documentos para criar entregáveis que dê um norte para ele sobre como fazer, qual seria a maturidade do cliente. Então, uma pessoa muito, muito boa nessa parte de analítica e uma pessoa mais estrutural, mais de arquitetura, para conseguir entender quais soluções, quais tecnologias, quais serviços vão impulsionar essa solução, né? O que poderia ser implementado a mais, o que poderia ser melhorado, qual integração talvez não faça sentido, qual bloqueio possa acontecer. E hoje, na era atual, eu vejo muito também a participação de alguém que tenha conhecimento de governança, né? Então, um cara uma pessoa que tem conhecimento de governança, dependendo da complexidade do problema, dependendo do planejamento a nível de cronograma do problema, ter uma pessoa próxima à governança, próxima a programas de qualificação, programas de políticas de compliance, é importante também. Então, talvez esses três perfis aí possam ajudar bastante, tá? Aí é uma coisa meio que não existe um consenso geral, não. Vai depender muito da demanda. Tá? Deixa eu colocar um pontinho aqui, David e Fernando, Luiz Otávio aqui. Só para tentar exemplificar, tentando ser rápido aqui para não tomar também tanto tempo essa questão. A gente na Oi, né, o que a gente tentou fazer assim, para começar, né, como a gente começou o Hadoop, eu acho que foi um ponto de vista forte assim, para o cliente. Né? A gente tinha um Data Warehouse, tem ainda em Teradata, bem estruturado, que atende muito bem ao cliente nessa questão do BI, da análise, né, prescritiva, descritiva, né, acompanhamento, né, mas a gente começou a ter alguns casos de uso que aí é onde o Hadoop se inseria. Então, assim, uma questão eu precisava armazenar para fins de auditoria, um dos projetos foi isso, eu precisava armazenar dados de pré-pago para fins de auditoria tributária por 5 anos e fazer um relacionamento entre eles. Aí você começa a ver, a gente tem aí mais de 300 milhões, 400 milhões, né, de chamadas de pré-pago. Eu precisava armar mais a parte toda de recarga, que é um volume bem menor, mas também considerável. Eu precisava armazenar todas as recargas e chamadas e uso de GPRS de pré-pago para fins de auditoria. Não precisava ter muita performance nessa consulta, mas eu precisava ter isso disponível e queryable, né, acessado via SQL de alguma forma.
E era um caso de uso, por exemplo, que financeiramente, né, aquilo não comportava eu armazenar esse dado todo num Oracle Exadata, num Teradata, financeiramente, não fazia sentido, né? Então esse foi um dos casos, por exemplo, que viabilizou o uso do Hadoop, quer dizer, fazia sentido ter esse tipo de, né, de arquitetura de dados para esse, né, caso de uso no Hadoop, e isso não se pagaria num banco de dados relacional tradicional, né? Com certeza. O processamento, né? A volumetria de processamento para isso é muito absurda, né? Isso, assim, ok, não precisava ter performance, realmente a gente não ia ter uma ultra performance de consulta, né? O usuário não é também do Hadoop, e consultar esse dado em segundos, né? Mas ok, eu tenho ele lá para fins de auditoria e eu poderia colocar uma query Hive e retornar esse dado, fazer consultas aí em 5 minutos, 10 minutos, mas retornando os dados que eu precisasse para fins de auditoria. Então foi um dos casos de uso que a gente, né, estendeu. E eu acho que vai muito por aí, né? De repente a gente consegue alguns casos de uso, né, que a gente não consegue atender com o BI, né? Eu acho que o BI tradicional, o DW ainda tem, né, ele tem o seu valor. Eu acho que realmente não faz sentido, como o Fernando falou, migrar talvez tudo, né, para o Hadoop, um star schema tradicional, né? Mas tem alguns casos de uso, e eu acho que vai muito por essa questão da quantidade de dados, né? Eu preciso armazenar uma quantidade, trabalhar o dado atômico por uma retenção alta, né? Eu não posso ter só 3 meses, 6 meses, casos de uso em que eu preciso ter 2 anos, 3 anos, 5 anos do dado atômico, transações bancárias, dados de CDR que eu preciso armazenar aí por 3, 4, 5 anos, né? E outros casos que bate, como você tinha falado, David, na questão do streaming, né? Do processamento em streaming, que também foi um dos casos de uso que a gente teve aqui também, né? Que é difícil você fazer com, né, ferramentas tradicionais aí do mundo de ETL. Quer dizer, fazer um processamento em streaming que eu tenho dado atualizado em segundos, né? Poucos segundos, né? Coletei no sistema fonte, 1 minuto depois eu tenho que estar com ele disponível, não preciso trabalhar muito, não tem join, não tem muito enriquecimento, mas eu preciso fazer um pipeline que eu colete o dado e armazene isso numa forma queryable também, de novo, ou num Hive, ou num banco NoSQL, né? Mas de forma rápida, né? Pipeline via stream. Então, só para agregar. Legal. Aí, acho que essa visão que você trouxe é importante até para, se eu posso dar uma resposta mais clara para mostrar, assim, eu não vejo a substituição, né? Eu acho que tecnologia, arquitetura, infraestrutura, solução, ela se autocomplementa. Quando você precisa quebrar tudo que você tem e colocar um em cima, é porque você estava com algum problema muito grave, ou mesmo o seu plano já tem algum problema, o seu planejamento não está tão interessante, tão inteligente, né? Então, eu vejo que BI, Data Warehouse, é totalmente embutido, intrínseco dentro das soluções do mercado. Então, por que substituir isso se eu posso otimizá-lo? É a mesma coisa da gente falar, vamos parar de usar Data Lake, tudo que já foi investido, vamos cancelar e vamos para o Delta Lake, porque é melhor, mas para casos de uso específicos e para necessidades. Então, sempre vai haver casos de uso para todos os cenários. O que é interessante com o Big Data, você habilitar uma plataforma Big Data, por Hadoop, por Cloud, o que for, é você ter esse poder de processamento, você ter esse leque, né, um pouco amplificado para soluções e para pipelines, né? Então, isso é o que é o mais importante. Para atender hoje as demandas do mercado, competitividade, a gente precisa disso. E até contextualizando, o Data Lake é isso. O Data Lake, ele é uma estratégia de dados, né? Uma estratégia de dados, ele pode ser qualquer definição, qualquer solução que eu vá distribuir a navegação do meu dado, né? Então, uma estratégia de dados pode partir de dentro de uma plataforma Azure
e terminar numa plataforma da AWS, né? Um fluxo de dados começando lá, sendo estruturado lá, passando por uma atualização, uma otimização, uma disponibilização, talvez um deployment de outra plataforma. Então, a gente tem a possibilidade de ter várias ferramentas envolvidas. Então, teoricamente, é claro que por conta de dinheiro, por conta de custos, né, e por conta também de dificuldade de se manter isso, de expertise de profissional, normalmente as empresas começam criando um data lake numa tecnologia única ou mesmo numa mesma plataforma, né? Então, por isso que a Cloudera conseguiu muito no mercado, porque ela trazia tecnologias para suportar isso e trazia alguns agregados, né? Trazia alguns outros serviços agregados que otimizavam aquele lugar, né? Aquela estrutura, como a Cloud está fazendo, como algumas outras soluções estão fazendo. Então, a gente pode ter a estruturação de diversas ferramentas, mas respeitando toda a navegabilidade de um dado. Então, a partir do momento que aquele dado é organizacional, ele é da empresa como um todo, o conhecimento da organização, ele começar numa ferramenta e terminar em outra, a gente pode considerar que o fluxo de informações dele, a gente está fazendo uma estratégia de dados, né? Então, a melhor maneira de fazer isso é estruturar, talvez, camadas, fazer uma arquitetura de dados, entender qual que seriam os dimensionamentos necessários, estruturar esse esquema. Então, a gente começa a distribuir as informações, independente do seu formato, nos lugares certos, né? Então, se a gente está falando de semi-estruturado, então vamos olhar um pouquinho aí para NoSQL, vamos olhar um pouco para processamento de algumas tecnologias, scripts ou até ferramentas. Quando a gente está falando de estruturados, faz sentido essa informação entrar numa velocidade muito grande, ou consigo ter uma retenção um pouco menos acelerada. Então, essa informação ela tem muito correlacionamento, ela tem uma necessidade muito forte de atualização, uma atomicidade muito alta. Como que eu aplico isso? Eu tenho uma prospecção de usar essa informação posteriormente. Então, assim, essas estratégias, essa maneira de você olhar dado a dado, informação a informação, dimensão a dimensão, é uma estratégia de dados, tá? E o Data Lake, ele traz ferramentas, né? Ele te traz uma mecânica de como estruturar isso, tá? Alguns dos ganhos das aplicabilidades, até a gente olhando para dado, a gente dentro de um Data Lake você consegue ter governança, qualidade, descoberta de dados, auditoria, storage, linhagem, exploração, ingestão e todo um co-work, né? Um teamwork de equipes, né? Toda uma multidisciplinaridade aí integrada que diversas áreas consigam entender. Então, quando eu comecei a ver um Data Lake funcionando, eu faço muito uma analogia com um barramento, né? Eu lembro que na minha época de faculdade tinha muito um professor meu falava muito de SOA. E eu falava, porra, esse cara tá falando, nada a ver. Só que faz muito sentido, que ele falava, SOA hoje é algo que originou aí a plataforma como serviço, a infraestrutura como serviço, é algo muito interessante, que é um conceito de barramento, que você faz toda a transcrição das áreas, então você consegue fazer uma interlocução entre as áreas informacionalmente, né? Então eu vejo o Data Lake com esse papel, né? Que ele pode ser um barramento, né? Um centralizador das informações e informações que cada vez mais sejam confiáveis, sejam qualificadas e tenha toda uma governança, uma linhagem conhecida para que todas as áreas que precisem dessa informação possam utilizar da melhor maneira, né? E aí a gente entra no input do Big Data, porque a gente consegue aplicar nesse barramento centralizado de informações velocidade, veracidade, né? Volumetria e diversos outros contextos para poder utilizar a informação da maneira correta e adequada ao nosso problema, né? Então, o Data Lake é algo bem, bem, bem robusto. Eu acho que ainda tem muita coisa para chegar, tem muito use case que ainda vai ser bastante impulsionado por ele, tá? Eu trouxe aqui uma aplicabilidade, né? Como a gente poderia fazer uma demonstração de um Data Lake. A gente vê falando, tal. Mas como realmente a gente poderia enxergar isso daí de ponta a ponta dentro do cliente, né? Então eu trouxe aqui, tá? Um case inventado, né? Tá tendo alimentos, tá? Então ele teoricamente, a descrição dele, a bio desse cara, ele é um líder do segmento atacadista de alimentos, né? Então é uma empresa dedicada no abastecimento de produtos alimentícios e perecíveis desde 2015. A companhia transicionou uma estratégia de vendas online com lotes fechados e aumentou em 25% no último ano a receita geral, tá? Então vamos pensar que esse cara trabalha com tudo tradicional, trabalha com as suas ferramentas lá, né?
está conseguindo ter uma evolução por conta de insights de negócio, por conta de coisas estratégicas, né? Só que ele começou a ter alguns problemas. Então, a solução projetada, por conta da baixa velocidade de processamento de dados, né, que é o que a gente está falando agora, dificuldades no controle e gestão de estoque e pouca flexibilidade no uso de informações de mercado, ele não consegue implementar novas fontes, né? A Tatendo revisou o modelo informacional e validou a implementação de um ambiente Big Data com o framework Hadoop. Por coincidência, eu estou trazendo Hadoop, tá? Porque eu não quis entrar em cloud, porque senão a gente entra em outros contextos, em outros conceitos, e aí dá mais trabalho, né? Qual que seriam os detalhes técnicos atuais? Então, eles têm portais, microserviços, né, que alimentam, que colhem a informação, que colhem os pedidos, que são os inputs, né, do lado do cliente, né? Então, ele tem scripts Python que faz a ingestão de informações, né? Eles têm silos de dados manuais, então eles ainda têm muitos departamentos que trabalham gerando informações na mão, não está automatizado. E essas informações tem sempre aquele cara que é dono, que se esse cara sair da empresa dá muito trabalho de conseguir fazer a qualidade daquela informação novamente, né? Então, e também tem uma dificuldade com informações externas demoradas, né? Dentro disso, a nível de tecnologia, ele trabalha com um formato de data warehouse, dentro de um SQL, né, um server de 20 terabytes, com ETL, e o máximo que ele consegue trabalhar a nível de relatório é um D-1, tá? Ferramentas de integração que ele utiliza muito é a Integration Service, né, e como visualização Power BI, tá? Então, temos aí um legado, um tradicional, né, um ambiente tradicional de TI. Claro que estou tentando tirar o máximo de complexidade, tá, pessoal? Só para a gente simplificar a coisa aqui. Os requisitos de negócio. Então, dentro das premissas que são necessárias para a gente passar uma solução para esse cliente, ele precisa centralizar as informações de todos os departamentos, então ele quer acabar com os silos de dados, suportar novas fontes como APIs e redes sociais, ele quer poder ingerir novas informações, né? Ele quer poder trazer novos conhecimentos. Hoje é muito difícil, é um dos maiores bloqueios deles, né? Disponibilizar processos de monitoramento em tempo real, então é algo que nas tecnologias aí ele não consegue. Habilitar um programa de governança, suportar diferentes velocidades de processamento, habilitar o conceito de exploração para a área de inteligência, né, o núcleo de ciência e de dados de negócio, um investimento, né? Definir uma arquitetura de dados com base em 3 dimensões, clientes, vendas e produtos, né? Ele quer que a gente foque muito nessa priorização, e expandir o ambiente analítico, né? Então, ele precisa que esse investimento que ele vai fazer, essa nova solução, consiga dar para eles toda uma evolução tecnológica, toda uma modernização arquitetural, né? Quais são as solicitações em relação ao que já existia? Manter a ferramenta padrão de relatórios, então eles querem continuar com o Power BI, mantendo a centralização da visualização, dos relatórios, do consumo do lado dessa ferramenta. Migrar o Data Warehouse para o HDFS, então tentar transcrever essa arquitetura de dados para dentro de um HDFS, passar a usar todo a suíte do SQL Server, todo o seu armazenamento para backups, né? Fazer todo esse controle de backups, talvez para auditorias ou então utilização de históricos aí posteriores para estudos, e usar o SQL Server para consumo de informações consolidadas. Então, a gente entra no que você estava comentando em relação a precisar, as áreas, por conta de expertise, não conseguem manipular uma linguagem. Então, a gente precisa trazer isso numa linguagem mais conhecida por todas as áreas, a mais disseminada, o SQL. Então, trazer data marks, trazer views que ainda consigam ajudar as áreas a fazer suas análises, a fazer suas validações. Tá? O que propomos para ele seria a estratégia Data Lake, trazer para ele um contexto Data Lake, tá? Primeira coisa, a gente começou a mapear as fontes de informações que eles têm. Eles tinham antes o SQL, tiveram uma modularização na nuvem, o SQL na nuvem, os arquivos manuais, né? Arquivos gerados por sistemas, e as redes sociais. Eles querem muito começar a trazer informações de redes sociais ou algumas outras APIs, né? Eu não coloquei aqui um novozinho da API, mas trazer algumas informações de APIs também para compor aí
esses dados mais estratégicos, para criar campanhas, para coisas do tipo, né? Então a gente fez um mapeamento, entendeu e validou o que é possível ingerir dentro da plataforma. Segundo ponto, como ele disse Hadoop, a gente vai desenhar dentro do HDFS, claro que aqui eu não estou remetendo a Hive, tá? Vamos olhar para o HDFS, que é o esqueleto aí do Hive. O Hive é só a camada semântica de processamento, né, para processamento. Então, dentro do HDFS, a gente precisa, né, estruturar essa integração. Então, sabemos quais são as fontes que ele precisa e temos agora definido a tecnologia que vai suportar esse storage de informação, né, esse armazenamento das informações. Primeira coisa dar vazão aos processos batch que já existiam, dar vazão ao que eles já estruturavam. Mesmo que eles queiram manter algumas coisas, né, no mesmo formato, tentar otimizar algumas coisas, mas dar vazão para esses processos batch que hoje sustentam o case da empresa, né? Como a gente poderia fazer isso? Via scripts ou tecnologias. Aqui poderia ter um NiFi, aqui poderia ter um Talend, aqui poderia ter um Integration Service mesmo, né? Poderia reutilizar a tecnologia. Poderíamos criar uma suite de Python, de scripts Python, de padronizados para ingestões, para paralelismo, né, para a gente aplicar talvez conceitos de multiparalelismo, utilizando Spark para um processamento mais robusto, mais performático, né? Então, eu estou trazendo algo bem agnóstico, tá? Não estou olhando para a tecnologia especificamente para o Hadoop para dar esse contexto mesmo, tá bom? E aí, dentro dessa caixinha, a gente vai trazer para uma camada stage, né? Essa camada stage é uma camada de pouso, ela é uma camada temporária. Então, nada do que é armazenado aqui, do que é pousado aqui, vai ficar, né? Então, essa camada, ela é uma camada temporária. Dentro da arquitetura de dados, a gente vai criar uma camada raw. Então, uma raw data é para a gente fazer a ingestão do que chegou nessa stage para dentro de uma estrutura um pouco mais organizada, porém respeitando o formato de entrada inicial. Por que isso? Porque a gente consegue preservar um histórico, a gente consegue preservar toda um crescimento informacional desses dados, consegue ter uma linhagem do seu tipo de dado. Então, às vezes, uma informação que entra numa estrutura pode gerar várias outras dimensões ou várias outras entidades, né, dentro disso, né, digamos assim. Então, essa transição aí entre a stage e a raw, todas as etapas dessas camadas, a gente pode estar fazendo via script ou via tecnologia de integração, né? Na terceira camada, a gente vai ter uma camada de refined, né, que seria uma camada de refinamento, uma camada de consolidação das informações, onde eu já consigo ter regra de negócio, onde eu já consigo ter algum enriquecimento específico do processo ou específico da informação, onde eu já consigo talvez trazer uma taxonomia, trazer alguns recursos de melhoria da informação, né? Então, essas três camadas já me dá uma evolução informacional. Eu já consigo evoluir, navegar minha informação de forma otimizada para o meu problema. Então, eu já consigo ter as informações a nível de consumo, digamos assim. Porém, a gente sabe que relatórios, muitas das coisas precisam estar dimensionadas, sumarizadas, consolidadas, temos joins, né? Então, a ideia dessa camada refined, poderia ser uma parte do nosso data warehouse, poderia ter nosso armazém lá de dimensões, poderia ter algumas fatos, poderia ter algumas coisas, e depois a gente gerar uma camada delivery, né, de entrega, somente as views, somente as dimensões que vão suportar relatórios, que vão suportar dashboards, que vão suportar diretoria, governança, o pessoal de gerência, né? Então a gente pode ter pessoas, como também tecnologias consumindo isso, tá? Então, conseguimos aqui no primeiro momento criar todos os pipelines, tá? Então, conseguimos trazer todas as fontes que precisavam para dentro das esteiras batch. Então, estruturamos as nossas camadas e temos o início de um data lake, já com processos fluindo, né? Só que eu preciso ter um monitoramento dentro de algumas informações, né? De algumas coisas que eu preciso entregar isso em real time. Real time, eu nunca vi acontecer, tá? Então, geralmente é near real time, porque quando a gente
precisa atualizar em segundos, já é New Real Time, já não é mais Real Time, né? Mas assim, só trouxe esse formato do Real Time para vocês entenderem o contexto. Então, como eu conseguiria fazer isso? Digamos que, por meio de uma campanha da área de marketing deles, eles queiram identificar o comportamento, uma análise de sentimento em cima dos clientes relativo ao produto A, ao produto B, entendeu? Fazer um benchmark em cima de seus concorrentes. Eles precisam dessa informação o mais rápido possível, fazendo algumas campanhas analíticas, algumas coisas para entender essa informação. Então, a gente conseguiria, recebendo da origem, disponibilizar já numa camada final, sem precisar passar por todas as camadas de processamento, né? Então, a gente poderia ter esteiras New Real Time aí, tá? Acontecendo. Para o caso da necessidade de monitoramento, digamos que a gente precise pegar algumas coisas no estoque, a gente precisa correlacionar, fazer alguns joins, né, como a gente sabe, para dentro de produtos, para dentro de vendas. A gente poderia criar esse braço, né, New Real Time, e tentar otimizar algumas dimensões do lado dessas entidades para poder integrar com essa esteira New Real Time e assim conseguir entregar painéis de monitoramento com o menor tempo de atualização possível, tá? Então, um Data Lake poderia se comportar dessa maneira. Uma estratégia para a gente ter uma esteira New Real Time seria mais ou menos num formato como esse. Eu tive um exemplo dentro do Carrefour que a gente tinha a necessidade de fazer campanhas na área online, né? Só que era embasado em cima dos tickets vendidos nos PDVs, né? Nos planos de vendas de caixa. Só que como eu conseguiria pegar toda essa informação do plano de venda que era gerado na esteira batch, né? E conseguiria utilizar isso também na esteira delivery, nessa esteira de real time. A gente fez uma pluralização da informação, então a gente ingeria um fluxo de batch, ingeria uma outra camada lá específica para os processos real time e conseguíamos entregar a solução, conseguíamos entregar uma analytics, né, um relatório analítico lá específico lá, em questões de 10 minutos. Então, eu passava a venda, eu já conseguia ver minha venda em 10 minutos dentro desse relatório. Então, era algo muito legal, porque era no Brasil inteiro, vinculado a todas as redes, né? Por conta do maior poder que talvez um Data Lake dá, a centralização da informação. Então, independente de onde está o estoque, independente da sua estrutura, a gente tinha essa informação disponível dentro desse fluxo, né? E a gente conseguiu entregar dessa maneira, tá? Ele pediu para a gente olhar para as dimensões de clientes. Então, a segregação lógica. Segregação lógica é um conceito muito importante quando a gente está falando de data lake, quando a gente está falando de estratégia de dados. Quando a gente tem uma arquitetura que ela não é estruturada por esquemas, por tabelas, a gente precisa criar níveis de diretórios. Então, todas essas ferramentas, como o S3, como o Blob Storage, como o Cloud Storage da Google, como o HDFS, eles trabalham a nível de gerenciamento de diretórios. Então, eu preciso organizar a minha informação de forma coesa, de forma a possibilitar permissionamentos, possibilitar governança, possibilitar a evolução do dado em si. E quando a gente precisa aplicar isso no Data Lake, a gente traz essa segregação lógica em todas as camadas que o dado vai passar, né? Então, em cima da necessidade do nosso case, a gente dimensionou uma segregação lógica dentro de clientes, vendas e produtos. Então, a gente, por exemplo, uma área que trabalha somente olhando para clientes não vai ter acesso a informações de vendas, a não ser que seja solicitado via compliance, via processo, e aí seja disponibilizado algum tipo de permissionamento ou acessibilidade específica, né? Então, isso daqui já traz também um contexto de segregação mesmo, de segregação a nível de segurança da informação, tá? Então, é um dos pontos que a gente precisa aplicar dentro de um Data Lake e vai ajudar no case do nosso cliente, né? E aí a gente entra na governança. Foi solicitado que a gente trouxesse um programa de governança e dentro de um Data Lake, a governança ela é implementada via algumas mecânicas, né? Então, digamos que dentro da minha governança, eu criei linhagem, eu preciso organizar a linhagem, visualizar essa informação, né? Dentro de uma evolução do dado, né?
criar regras de compliance por conta de algumas restrições de privacidade, por conta de necessidade de LGPD, eu preciso trazer algumas mecânicas de mascaramento, algumas mecânicas de criptografia de informação, né? Então, eu consigo, por meio das políticas que vão ser implementadas em cada camada, definir as informações acessíveis, criar políticas de acessibilidade. Então, o David, ele não vai poder acessar a camada Refined porque ele é um desenvolvedor júnior, ele tem que trabalhar somente no projeto de clientes e esse projeto de clientes só usa as informações que estão na raw data, por exemplo, tá? Então, assim, a gente consegue segregar tanto a evolução do dado, a sua estrutura, o seu tipo de dado, como em cima das regras de negócio e das regras de necessidade, né? Então, a política de acesso e consumo, de acessibilidade, é bem importante e o Data Lake embarca muito bem esses conceitos internos, tá? Depois que a gente já tem as esteiras funcionando, temos a segregação lógica organizando tudo, que embasa toda a nossa governança, temos um Data Lake ativo. A gente já tem a entrada, o miolo aí acontecendo, e quem vai ser a saída? Vai ser os nossos consumidores. Dentro da solução do nosso cliente, a gente pode ter, vai ter o Power BI, né? Então vai continuar o Power BI olhando para essa camada delivery como a camada de venda, a camada de entrega das dimensões, das visões, das consolidações informacionais. Então, para ajudar na performance do Power BI, para que não seja necessário criar todo um ETL dentro da ferramenta, criar esses direct links que oneram o processo, a gente precisa de banda, a gente precisa de diversos fatores aí para fazer o dado ficar veloz, a gente faz isso por meio do fluxo das camadas. Então, a gente atualiza, aplica regra de negócio com tecnologias mais rápidas, né, mais parrudas, e entrega já uma dimensão de saída totalmente customizada para os relatórios. E aí, posteriormente, dentro do Power BI, a área analítica, o pessoal de governança, o pessoal de gerência, o pessoal de diretoria, tem os seus relatórios muito mais performáticos e muito mais sustentáveis, né? Específicos para cada dimensão que já foi criada lá atrás dentro das camadas. Temos também a possibilidade de entregar isso para pessoas, né? Então, digamos que tem algum relatório pontual, relatório diário, isso daí pode ser gerado também. E também para contemplar o que foi pedido em relação ao SQL Server como uma camada, como se fosse um sandbox, né, para ser usado de forma exploratória ou mesmo para algumas análises, estudos, a gente poderia, no final dessas dimensões, dessa informação que já tem toda essa regra de negócio, fazer uma ingestão dentro do SQL Server e de lá dar algumas acessibilidades para algumas áreas, por conta da área não ter o expertise de utilizar talvez o Python, utilizar um processo mais complexo para poder trabalhar dentro dessas outras camadas, a gente consegue trazer isso para dentro de, por exemplo, um BI, né? Um BI direcionado para cada área, né? Então a gente consegue tanto controlar, consegue criar uma área exploratória por meio do SQL Server, e isso não é tão comum, tá? Eu trouxe esse exemplo para a gente ver como que seria a reutilização de uma arquitetura que ainda existe. Então, a gente não joga fora, a gente tenta reutilizar e otimizar aquela tecnologia porque ela pode ajudar mais dentro da solução, né? No caso aqui, se fosse uma recomendação do meu lado, não tivesse essa premissa, eu entraria com uma quinta camada, que seria uma camada exploratória, uma camada que eu conseguiria direcionar algumas pessoas para trabalhar nela, conseguiria levar os dados de forma pontual, então eu não precisaria me preocupar com volumetria, com histórico. Por quê? Porque existiriam processos que definiriam cortes de informação que eu deveria entregar. Então, por exemplo, se o pessoal de Data Science quer um histórico de 2 anos e esse histórico de 2 anos é muito volumoso, a gente faz um meio termo para chegar, sei lá, vamos entregar 5 meses para você, e a gente gera essa fatia de informação e entrega numa quinta camada, né? Então, é uma maneira de fazer, né? Mas o SQL serve para o problema do cliente atual, funciona bem, tá? Então, isso daqui seria o fluxo de um Data Lake, viu? Agora, a gente já passou um pouquinho, tá, pessoal? Vou tentar ser rápido. Pior que eu queria falar disso daqui de uma maneira um pouco mais tranquila, mas vou tentar resumir, tá? Então, temos aqui a solução. Quem que vai trabalhar nessa solução? Quem são as pessoas quem são talvez os principais interessados em ter essa estruturação bem feita para trabalhar?
Primeiro caso, a gente tem o storyteller, né? O cara que vai trabalhar na parte de visualização das informações, que vai trabalhar otimizando como ele vai contar a história de cada um dashboard, de cada um relatório, como ele vai trazer talvez alguma métrica de modelo, alguma coisa no formato visual, né, que o pessoal da diretoria consiga olhar, consiga entender números de uma maneira clara. Então, das pessoas que trabalham dentro do ecossistema de Data Lake seria o storytelling, tá? Então, o Data Science. Então, o cientista de dados, por meio de um Data Lake, ele passa a ter uma certa autonomia de trabalho, porque a gente consegue, por meio das mecânicas da governança, direcionar acessibilidade específica. Digamos que o sandbox não suporta a necessidade do estudo, né? O estudo realmente precisa consumir um histórico muito maior, precisa fazer uma auditoria e gera multa, gera problemas fiscais, e a gente precisa dar o histórico para o cara, e o histórico produtivo, porque precisa ser a visão real, né? A gente pode habilitar um permissionamento dentro da camada RAW, onde tem o histórico, ou mesmo da camada Refined, que já tem regras de negócio, que já está um pouco mais estruturado para que esse cientista de dados utilize essa informação e gere o outcome que ele precisa para entregar para o auditor alguma coisa do tipo, tá? Então, o cientista de dados, quando a gente está trabalhando no fluxo de Data Lake, trabalha muito dentro de uma camada sandbox para fazer seus estudos, ou mesmo dentro de uma camada de dados brutos para fazer minerações, para fazer entendimentos, né? E uma camada refinada. Então, é muito versátil e flexível a atuação do cientista de dados dentro desse universo. Depois, a gente tem o engenheiro de dados e a área de negócio. Outra persona que pode consumir bem, gerar insights sem necessidade de passar pela TI, de solicitar a TI por conta do Data Lake, dá esse conceito de fast assessment, de fast self-service de dados, né? É a área de negócio. Então, a área de negócio, a gente pode também habilitar um permissionamento que ele consiga entrar dentro de uma camada refined, validar algumas dimensões ou algumas informações para gerar um insight que pode virar um produto sem mesmo passar pela área de ciência de dados, sem mesmo passar pela engenharia e sem mesmo passar pela tecnologia, pela TI, né? Então, a gente tem uma velocidade muito mais rápida na prototipação de ideias, na construção de novos produtos. Então, a gente tem uma facilidade muito grande com esses recursos que um Data Lake, que uma estratégia de dados pode funcionar, tá? E por último, o papel do Data Engineer, né? Que é o cara que vai orquestrar tudo isso, que vai manter isso daí de pé, que vai otimizar o fluxo, que vai fazer o entendimento se um pipeline consegue ser em real time ou não, se é possível, talvez, criar replicações. Então, esse cara vai orquestrar tudo, ele que vai suportar todo esse ambiente, né? Claro que com o suporte da governança, com o suporte da arquitetura, mas a nível de pipeline, é um engenheiro de dados que está olhando para isso, tá? Então, eu trouxe essa visão final só para mostrar as pessoas, né? A arquitetura, a solução e as pessoas que trabalham diretamente com essa ideia, tá bom? É isso, pessoal. Eu acho que, desculpa aí ter passado, agradeço, tá? A paciência. Mas foi legal também as perguntas que trouxeram, que eu acho que ficou mais claro no final quando eu expliquei. E só para a gente encaixar no final, a validação do case. Conseguimos entregar todos os requisitos de negócio, as solicitações, né, que foram necessárias, a gente conseguiu manter com essa solução proposta e essa solução implementada. E no final, conseguimos entregar o projeto. É isso, tá bom?